Olá, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um dia, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Vamos refletir sobre o tema Pais curados, filhos sadios. Mas antes nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos casamentos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Senhor, nós agora pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, nossas casas, nosso lar. Ó Deus, esteja derramando as mais ricas bênçãos, as bênçãos físicas, as bênçãos espirituais, as bênçãos materiais, ó Pai, conforme a Tua vontade, Senhor. Que possamos sempre permanecer fiéis, Senhor, nos Teus caminhos, à Tua palavra. Agora, Deus, nos abençoa no estudo desta lição. Que possamos aprender e aplicar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos lá? Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir no texto que está lá em Deuteronômio 6, a gente vai ler o versículo 1, o versículo 1 e do 5 ao 12. Deuteronômio 6, 1 e de 5 a 12. E eu vou ler e vocês podem estar acompanhando. Vamos lá então? Diz assim a palavra do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e te intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, e que não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é um texto muito lindo e a gente vai aprender sobre esse tema Pais curados, filhos sadios, baseado nesse texto bíblico de Deuteronômio. Então vamos lá, gente. Para a gente introduzir a nossa lição, eu queria, em primeiro lugar, dizer algo que é muito óbvio, creio que para você que é servo do Senhor, que estuda a palavra de Deus, de que família não é apenas um somatório de pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, dentro da mesma casa, né? A família é um organismo vivo, dinâmico, plural, sistêmico. E a família é caracterizada por relacionamento. E relacionamento deixa marcas na alma e no coração das pessoas, não é verdade? Esses relacionamentos, essas marcas que os relacionamentos familiares, marido e mulher, pais e filhos, irmãos, essas marcas podem ser marcas sadias, saudáveis, maravilhosas, positivas,
mas podem também ser marcas ruins, marcas tristes, negativas, traumáticas, trágicas. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Os vínculos tóxicos, né? Quando se dentro dessa família há pessoas doentes, cria-se vínculos tóxicos. Em vez de produzirem vida, felicidade, alegria, essas famílias podem promover morte, tanto física quanto emocionais, traumas, distúrbios e outras coisas mais, né? Nós temos vários exemplos na Bíblia que falam de pessoas que tinham relacionamentos tóxicos, e eu tô lembrando aqui da família de Davi. Davi não foi o bom pai, os filhos de Davi não foram bons filhos, e tantos relacionamentos tóxicos. Isso até é uma palavra que está muito em alta, né? Relacionamento tóxico. E a gente, como cristãos, nós precisamos viver relacionamentos saudáveis, viver relacionamentos baseados na palavra de Deus. E o primeiro tema aqui dentro da lição é assim: a importância do lar na formação da criança. Todo indivíduo é influenciado pelo ambiente familiar no qual foi criado, seja para o bem, seja para o mal, como a gente falou. Ela carrega imagens, percepções e valores adquiridos durante a infância. Então, gente, a primeira infância é uma idade muito importante no desenvolvimento da personalidade, do caráter de uma pessoa. Os relacionamentos familiares, os exemplos de pai, de mãe, de homem, de mulher na primeira infância são importantíssimos para o indivíduo. Um grande legado que os filhos podem receber dos seus pais é o exemplo, né? O nosso exemplo, ele fala muito mais alto do que as nossas palavras, né? Digamos que você fale assim para o seu filho: olha, mentir é errado, mentir é pecado, não minta. Mas ele está sempre vendo você mentir. Ou seja, você acha que a possibilidade dele se tornar uma pessoa mentirosa é maior ou é menor? Acho que é maior. Mesmo que você tenha dito, não minta, mas ele cresceu vendo você mentir. Então a chance dele mentir, ser um adulto, ser uma pessoa mentirosa, é muito grande, né? Então, uma criança que se desenvolve num ambiente familiar conturbado ou com pais ausentes pode escrever uma linda história de vida, mas para isso precisará vencer inúmeras questões emocionais. Então quer dizer que se eu tive uma infância terrível, eu estou fadado ao fracasso? Não, né? A probabilidade de você fracassar é muito grande, mas você, se teve traumas, você em Deus, e dependendo desses traumas, com ajuda psicológica, você pode trabalhar e superar isso, né? Quantas pessoas falam: quando eu formar a minha família, eu quero fazer exatamente o contrário, o oposto do que eu vivi na minha família, né? Então, assim, graças a Deus tem pessoas que podem dizer, né? Eu quero fazer exatamente como eu aprendi com os meus pais. Mas tem pessoas, né, graças a Deus, pessoas maduras, sábias e que passaram por todo um processo de cura interior, que falam: não, eu vou fazer diferente. Realmente, na prática, quando formam a sua própria família, elas agem diferente, são pais, são maridos, são pessoas melhores e diferentes, né? Esse conceito de família disfuncional é um outro conceito que está muito na moda também. E ele é utilizado para retratar as famílias que não cumprem as suas funções originais de proteção e de promoção dos seus membros, né? A família, né, principalmente o homem, o chefe da casa, ele tem essa função de proteção, ele é o protetor.
E as famílias disfuncionais são famílias que não têm, que os seus indivíduos, os indivíduos da família não cumprem seus papéis. O chefe da casa não é o provedor, não é o protetor, né? Os pais, eles devem transmitir segurança aos filhos. E quantas vezes os pais são aqueles que agridem, que machucam, que violentam seus filhos? E isso é uma família disfuncional, né? Isso são relacionamentos tóxicos. Em contrapartida, uma família funcional, os conflitos da vida são enfrentados com equilíbrio e de maneira coletiva, pois todos querem o bem-estar um do outro. Essa palavra equilíbrio é uma palavra que eu uso muito na minha vida, no meu dia a dia, para ensinar os meus filhos, em relação ao meu casamento, em tudo que nós vamos fazer, a gente precisa buscar o equilíbrio. Essa semana mesmo eu estava falando para minha filha sobre um assunto aí que ela trouxe para mim, e eu falei assim, filha, não, a gente, tudo que é radical demais, que não foi a palavra radical, é extremista, não é bom. A gente precisa buscar o equilíbrio em tudo para a vida. E famílias equilibradas são famílias saudáveis. A melhor coisa a se fazer é preparar-se para que os filhos sejam, de fato, como a gente aprende lá no texto sagrado, flechas na mão do valente e para que o nome do Senhor seja glorificado na vida deles. Agora eu faço uma pergunta para você. Como é que você tem criado seus filhos? Será que os seus filhos estão crescendo, se eles são crianças, são adolescentes, ou se eles já são adultos? Eles têm engrandecido o nome do Senhor? Ou têm desonrado o nome de Deus? Ou têm causado tristeza para a sua vida? O próximo subtópico aí é assim, a família como agência socializadora. No contexto familiar, a criança adquire conceitos relativos aos hábitos, aos costumes, aos valores, aos padrões comportamentais, às normas dos pais, a ética, a moral, o que é certo, o que é errado. É dentro da família. A família é a primeira agência socializadora da criança. Cria-se as estruturas básicas da personalidade, da identidade de uma pessoa. Todo esse conjunto de valores internalizado pela criança vai influenciar suas atitudes, ou seja, o modo como ela vai lidar com a sua vida. Olha que responsabilidade é criar filhos. Olha que responsabilidade é você fazer alguém se tornar uma pessoa de bem, né? Bem, aqui o autor dá algumas recomendações aos pais e a gente vai falar um pouquinho sobre algumas recomendações aos pais. Assumam a responsabilidade pela criação dos seus filhos. Não acho que a função primeira, principal, primordial da educação dos filhos é a escola ou é a igreja, ou é a babá, ou são os avós com quem você deixa seus filhos enquanto você trabalha. Não, não engane-se. A função principal da educação dos filhos é dos pais. Há pais que optam por suas vidas profissionais ou até mesmo por momentos de lazer e negligenciam a criação dos seus filhos. Ah, eu vou sair para passar um final de semana agradável com o pessoal do trabalho, ou com a minha esposa mesmo, vou largar as crianças com alguém, e vão negligenciando, vão passando essa tarefa tão maravilhosa, que é uma dádiva do Senhor, que é de criar seus próprios filhos para outras pessoas. Delegam para outras pessoas. Outra recomendação é invistam tempo com os seus filhos. Os filhos, às vezes, estão passando tanto tempo na internet, ou você mesmo, pai, ou você mesmo, mãe, na internet, na Netflix, e não está investindo tempo com o seu filho, tempo de qualidade, de abraçar, de beijar, de todo mundo para a cama, fazer cosquinha, contar as suas histórias da sua infância para os seus filhos e conversar sobre o futuro deles e querer saber mais deles. É aquela questão da intimidade. A gente só tem intimidade se a gente se relaciona. Educar dá trabalho e exige dedicação, exige tempo. Bem, se você não quer ter trabalho, não tenha filhos. Se você não quer se dedicar a algo além do seu trabalho secular, não tenha filhos.
Outra recomendação: invistam recursos no crescimento dos seus filhos. Existem pais que preferem consumir coisas supérfluas a investir na educação dos filhos. Poxa, eu vou colocar a internet mais rápida para poder eu ver filme, jogar online. Mas às vezes aquele pai teria condição de dar uma educação, uma escola melhor para o seu filho, não dá, pagar um curso melhor, extracurricular para o filho, não dá, e investem os seus recursos em outras coisas e deixam os filhos sempre lá para trás, né? Outra recomendação é: não desprezem esse momento da vida. Não faltam relatos de pais que dizem: poxa, como os nossos filhos cresceram rápido, eu daria tudo para voltar no tempo e fazer tudo diferente. Isso é uma coisa horrível. Eu às vezes falo essa palavra, mas não como, graças a Deus por isso, e com humildade eu falo para vocês, não que eu queria fazer diferente, mas que passa tão rápido e às vezes a gente tem saudade do nosso filho quando era bebezinho, ou quando estava naquela idade escolar que ia com aquela mochilinha, de fraldinha ainda, de repente, com a merendeira na mão, aquela idade tão gostosinha, tão fofinha, né? O tempo vai passando e a gente vai sentindo falta. Mas quantos pais realmente queriam voltar no tempo, né? Às vezes os filhos são adultos e viram como erraram na criação e na educação dos filhos, o quanto perderam momentos preciosos, e a gente sabe que o tempo não volta atrás, né? Então, faça direito, faça bem feito. E a última recomendação é: coloquem a palavra de Deus em seus corações. Isso aqui é muito interessante, porque outra coisa que se perdeu muito com o passar do tempo é a questão do culto doméstico, né? De se orar com os filhos, de se ler a Bíblia em família. Aqui em casa nós lemos a Bíblia, os 4 juntos, todos os dias na hora do almoço, oramos juntos na hora do almoço. À noite as crianças, eu falo crianças, mas não são crianças, são adolescentes, eles não dormem sem que eu ore. E se às vezes eles já estão com sono, eu estou fazendo alguma coisa e despercebi: mãe, você não orou, né? Então eu tenho que orar. E aí cada um vai para o seu quartinho. Na maioria dos dias eles ainda vão ler a Bíblia deles, a leitura individual deles, né? Porque nós fazemos a nossa leitura individual diariamente e como família fazemos na hora do almoço. Então coloquem a palavra de Deus no coração dos seus filhos, como o texto de Deuteronômio, a gente leu, Deuteronômio 6, 7. As intimarás a teus filhos e delas falarás em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te em todo tempo, né? Escrever nos umbrais das portas. Aqui eu coloco na geladeira. Na geladeira eu tenho um adesivo que a gente escreve com aquela caneta pilô, que dá para apagar. Sempre tem algo de positivo, de bom ali. É um texto bíblico, um pedaço de uma música evangélica. Sempre tem. E a gente não pode deixar de fazer isso para os nossos filhos e pelos nossos filhos, né? Outra coisa aqui que fala, dentro desse tópico ainda de colocar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos, é aquela criança, aquele adolescente que não quer acordar para ir para a escola bíblica dominical, não quer acordar para ir para a igreja, né? Você obriga ele a acordar para ir para a escola, né? De segunda a sexta-feira. E por que você não quer obrigar o seu filho a ir para a igreja? Tem lugar melhor para ele estar? Tem escola melhor para ele estar? Não, não tem. Então vá, converse, oriente. Se você levanta com alegria para ir à casa de Deus, ele vai crescer e vai aprender também a levantar da cama com alegria para ir à casa de Deus. O próximo tópico diz assim: as figuras paterna e materna e o seu valor. A figura do pai representa a autoridade. Hoje a gente está vivendo uma inversão de papéis, uma inversão de valores. O pai é quem estabelece os limites e ajuda a criança a separar-se da ligação primária com a mãe. Né? O primeiro vínculo da criança com alguém é com a mãe, é o vínculo materno, né? A criança é gerada no ventre materno e depois ela é amamentada no seio da mãe. Então, quando o pai entra, e essa entrada do pai é fundamental. Um pai presente na criação colabora para que os filhos sejam mais afetuosos. Olha que interessante.
Isso ajuda a criança a descobrir novas perspectivas e a torna mais autônoma e independente. Agora, ao contrário, os filhos, quando são negligenciados pelo pai, tendem ao egoísmo e à agressividade. Aqui a relação do meu marido com o meu filho é uma relação muito linda, né? Normalmente à noite eu quero ver meus programas de mulherzinha com a minha filha, a gente vai para a TV da sala e vê os nossos programinhas e ele fica vendo com o pai, meu filho vê com o pai os programas de macho, aqueles programas de sobrevivência, tem um que ensina a forjar faca, coisas em ferro, tem um programa que é a febre do ouro, muito legal. Então os programas de meninos, e eles ficam na cama abraçados, meu marido faz cafuné nele até ele dormir. Então essa relação pai e filho é muito linda, é uma relação muito poderosa, muito importante para o desenvolvimento de um cidadão de bem. E o relacionamento afetivo entre a mãe e o bebê é essencial, claro, também para a formação saudável do psiquismo, da personalidade e dos valores da criança. Essa afetividade começa desde a gestação. Uma criança amada e criada com limites desenvolve autoestima elevada e autonomia. Por outro lado, a ausência dos laços maternos pode gerar inúmeros distúrbios e traumas nos filhos. Então, os conselhos dessa lição são os conselhos baseados na palavra de Deus. Hoje é uma inversão. Acha-se que pode formar um menino ou uma menina perfeitamente saudável dentro dos padrões divinos quando você tem dois pais casados, homem com homem, ou duas mães casadas, mulher com mulher. E a gente vê na Bíblia como é importante essa figura paterna, do pai homem, da mãe mulher, como isso é importante. O outro subtítulo é o lar como um lugar de refúgio. Cada lar precisa ser um local de abrigo, de refúgio. Após um longo dia de trabalho, de estudos, o ambiente familiar devem proporcionar renovação e refrigério. E como é triste quando a gente ouve de pessoas que detestam chegar em casa, que detestam ficar em casa. Pessoas que têm que ficar na rua o tempo todo, porque estar em casa é insuportável. A gente aqui costuma dizer, né, que estar em casa é tão bom que às vezes a gente não quer nem sair, né? A gente tá nessa quarentena, tem momentos que são mais fáceis, tem momentos que são mais difíceis, mas na maioria das vezes é mais fácil porque a gente ama estar em casa e ama estar junto como família. O segundo título aí é Os Pais e a Criação dos Filhos. E aí vem a educação e suas implicações. A palavra educação, ela vem do verbo do latim educare, que significa instruir, criar. E a educação ela pode ser formal, originada na escola, ou informal, advinda das experiências da vida. A gente sabe que uma criança, uma pessoa, não aprende só o que os pais ensinam, aprende o que é ensinado na escola, aprende o que os colegas com que ela convive da mesma idade estão fazendo, como elas estão se comportando. A gente sabe que uma pessoa que é criada numa determinada região tem tem características, traços de personalidade daquela região, coisas simples como o sotaque, e como todos temperamentos, né? Então a gente precisa se apegar, se atentar para essas questões, né? Depois, o educador como modelo. Lembra que eu falei que o nosso exemplo fala mais alto do que as nossas palavras? Na história do povo israelita, os pais exerciam a função de mestre, de professor dos seus filhos. Com um desejo forte de transmitir sua cultura e fé, os pais alfabetizavam as crianças e aos 12 anos o filho já respondia por sua vida religiosa diante de Deus. Aquilo que um pai e uma mãe fazem tem mais impacto sobre os filhos do que qualquer palavra que esses pais digam a esses filhos. As ações dos pais sempre devem estar alinhadas com as suas palavras. Se eu digo que uma coisa é certa
eu preciso fazer essa coisa certa. Se eu digo que uma coisa é errada, eu preciso não fazer essa coisa errada. Os nossos filhos estão de olho em nós 24 horas por dia. E se em algum momento eles pegam a gente no erro e eles apontam, a gente reconheça, né? Não tem problema nenhum em reconhecer, isso é divino. A gente reconhecer que amamos e pedir perdão, filho. Né? Vem de Deus esse arrependimento e esse pedido de perdão. Perdoa, eu fiz errado. Perdoa a mamãe, perdoa o papai, eu errei. Aquilo, sim, a maneira pela qual marido e esposa se tratam e a importância que dão à igreja, ao pastor, à Bíblia e à vida devocional com Deus serão observadas pelos filhos. Então, os filhos também estão de olho no relacionamento conjugal de vocês. Os filhos estão vendo como você, marido, trata a sua esposa e como você, esposa, trata o seu marido. A importância que vocês estão dando à palavra de Deus, à leitura da Bíblia, à oração, à igreja, ao pastor, tudo isso é observado. E o temor ao Senhor. A maior lição que os pais podem dar aos filhos é o temor ao Senhor, é temer. Temer não é ter medo, né? Temor é respeito, é honra. Ensinar aos nossos filhos a respeitar, a honrar, a adorar a Deus, pois temer a Deus é o princípio da sabedoria, né? E vários textos de Provérbios, você pode estar lendo, Provérbios 1:7, 3 de 1 a 35, 9, versículo 10, e é também garantia de vitória. O temor do Senhor consiste em construir a vida sobre a rocha inabalável que é Jesus. Se você cria o seu filho nos caminhos do Senhor, ele vai passar pelas tribulações, pelas dificuldades, mas se ele está em cima da rocha, que é Jesus, cimentado, né, na rocha que é Jesus, as tempestades da vida vêm e o seu filho não vai se abalar. Os filhos precisam ter as suas próprias experiências com Deus e desfrutar do bem mais precioso que é viver totalmente para Ele, adorando na beleza da sua santidade. Isso aqui é muito legal. A gente, enquanto pais, a gente passa as nossas experiências de fé, né, de relacionamento íntimo com Deus. Mas a gente precisa orar, Senhor, dê oportunidade dos meus filhos também exercitarem a fé deles no Senhor. Né? Aqui eu vou contar muito rapidamente uma experiência. Eu fiz essa oração um dia para Deus. Senhor, eu conto tantas histórias de coisas que o Senhor fez na minha vida, de tantos milagres, de tantas provas, de tantas coisas que eu e o Senhor tivemos, ou que meu marido e Deus tiveram. Eu quero que meus filhos tenham uma experiência de fé. E meu marido, já disse para vocês, meu marido ele é esquecido. E um dia ele saindo para ir para a igreja, ele colocou em cima do teto do carro, a Bíblia dele e a carteira. E a gente saiu para ir para a igreja e ele não tirou a Bíblia e a carteira de cima do teto. E é claro que no caminho caiu. E nós oramos. Eu falei assim, crianças, vamos orar. Eu quero que vocês orem, pedindo a Deus que quem achar essa Bíblia e essa carteira, que nos devolva. Até meu marido falou assim, nossa, uma oração muito difícil, é uma coisa muito complicada, porque quem nos dias de hoje vai devolver uma carteira? E tinha R$300 em dinheiro, tinha todos os documentos, 3 cartões, eu acho, de crédito, 2 cartões de crédito, cartão de banco. Quem que vai devolver? E nós começamos a orar, isso foi no domingo de manhã, oramos o domingo inteiro, na segunda-feira, em oração, quando foi mais ou menos, eu não lembro se foi na segunda ou se foi na terça, mas foi mais ou menos na hora do almoço, ligou uma pessoa pra gente, dizendo que tinha achado a Bíblia e a carteira e queria devolver. E como nós ficamos felizes e nós corremos para nos ajoelhar e orar e agradecendo, eu falei assim, viu, crianças, vocês tiveram fé. O mundo e as evidências, as circunstâncias diziam, você não vai mais ver essa carteira. Mas a fé que nós tivemos em Deus, o nosso Deus fez isso. Então nós fomos buscar essa carteira, a pessoa nos falou, a gente marcou, né, como nos encontrar, e nós fomos dentro do carro cantando,
louvando a Deus por essa coisa maravilhosa, por esse milagre do Senhor. E ali os meus filhos puderam ter a experiência própria deles de fé. E para concluir a nossa palavra de hoje, a família ela tem um papel importantíssimo na formação dos indivíduos e da sociedade. Um lar desestruturado provoca inúmeros problemas sociais e produz desarmonia na vida das pessoas. Esses são alguns dos motivos que levam Satanás a ferozmente combater a família por meio dos divórcios, da infidelidade, dos conflitos entre pais e filhos. A gente está cansado de saber que Satanás ele tem 3 metas, né? Roubar, matar e destruir. E ele quer destruir a sociedade, ele quer destruir a família. Ele começa pela família, que é a base da sociedade. Ele começa pela família, que é a criação, é a menina dos olhos de Deus. Ele ataca a base de sustentação da sociedade, que é a família. E é preciso vigiar e orar para que Deus seja glorificado dentro da nossa casa, da nossa família. A nossa família tem que ser um pedacinho do céu. Nossa, essa palavra sua parece ser muito impossível. Na minha casa ser um pedacinho do céu, mas não é impossível. A nossa casa não vai ser perfeita. Por isso que eu falei que é um pedacinho, não vai ser o céu inteiro. Porque a nossa família nunca vai ser perfeita, nós nunca seremos perfeitos aqui na terra, né? Quando estivermos diante de Deus, não teremos pecado. Aí é outra história. Mas dá sim para nós termos lares harmônicos, lares em paz. E isso é maravilhoso. Que as palavras de Josué sejam o lema dos lares cristãos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Eu quero terminar essa lição de hoje e falar, e quero convidar você a falar comigo. Se você e a sua casa já servem ao Senhor, fale comigo. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Se tem pessoas na sua casa que ainda não servem ao Senhor, diga comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida grande e poderosamente, o seu lar e a sua família. Fica com Deus. Deus te abençoe. Amém.